Existem várias passagens bíblicas em que Jesus se revela como o Filho de Deus. Aqui estão algumas delas. 1 Mateus 14h33. Então os que estavam no barco se prostraram diante dele, e disseram, verdadeiramente és Filho de Deus. 2 João 3h16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3 Mateus 27:54. Vendo o centurião e os que com ele estavam guardando a Jesus, ao ver o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram extremamente apavorados, e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. 4 João 10h36. Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque eu disse, sou Filho de Deus. 5 Lucas 22:70. Então lhe disseram, tu, pois, és o Filho de Deus? E Jesus lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. 6 Mateus 26:63-64. Mas Jesus se calava. E o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Essas são apenas algumas das passagens em que Jesus se identifica como o Filho de Deus. Ao longo dos evangelhos, Jesus reivindica sua divindade e seu relacionamento especial com o Pai, revelando seu propósito como Salvador da humanidade. Através dessas declarações, Jesus demonstra sua natureza divina e acredita-se que ele seja o Filho de Deus encarnado, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Existem várias razões pelas quais alguns sacerdotes e líderes religiosos da época de Jesus não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Essas razões incluem: 1. Expectativas messiânicas. Muitos judeus esperavam que o Messias fosse um líder político e militar que libertara Israel da dominação romana. Jesus, em contraste, pregava um reino espiritual e uma mensagem de amor, paz e reconciliação. Isso não se alinhava com as expectativas messiânicas desses sacerdotes. 2. Autoridade ameaçada. Jesus desafiava a autoridade dos líderes religiosos e questionava suas práticas e ensinamentos. Isso criava tensões entre Jesus e os sacerdotes, que viam sua influência e autoridade sendo ameaçadas. Esses líderes muitas vezes colocavam o status, poder e tradições religiosas acima da busca pela verdade. 3. Interesses políticos. Alguns sacerdotes e líderes religiosos tinham interesses políticos e benefícios pessoais associados ao controle religioso e ao apoio dos romanos. A mensagem de Jesus ameaçava esses interesses, levando a uma resistência dos líderes religiosos. 4. Medo de consequências. Havia temores entre os sacerdotes de que a crescente popularidade e influência de Jesus poderiam levar a uma ação por parte dos romanos. Eles temiam que o envolvimento com Jesus poderia desencadear retaliação política que afetaria negativamente o povo judeu e sua posição social. 5. Dificuldade em aceitar algo novo. Mudança e novas interpretações do judaísmo encontravam resistência por parte dos líderes religiosos da época. Eles estavam presos a tradições e interpretações estabelecidas e achavam difícil aceitar uma perspectiva diferente, mesmo que viesse de alguém que realizava milagres e ensinava com sabedoria. É importante ressaltar, no entanto, que nem todos os sacerdotes e líderes religiosos rejeitaram Jesus. Alguns, como Nicodemos e José de Arimateia, reconheceram sua divindade e o seguiram. A rejeição de Jesus por parte de alguns sacerdotes foi um reflexo das complexidades e interesses humanos envolvidos na época, e não uma negação universal por parte de todos os sacerdotes.